aí, galera, eu sou Bruna Zikovic, eu sou terapeuta energética e espiritual, e no vídeo anterior eu falei um pouquinho para vocês sobre o mapa de Odu, que será o tema de hoje. O que é o mapa de Odu, que a gente também fala odologia comportamental. Odu são os caminhos de vida de acordo com a mitologia iorubá. A intenção é justamente trazer clareza em relação aos seus caminhos de vida, para que você possa entender melhor a sua essência, e também para você se conectar muito mais com você mesmo, para você parar de ficar se julgando, de achar que você tá doida, que tá fazendo demais, que de repente tá fazendo de menos. É para você entender que quando você faz X, Y, Z, na verdade, você está dentro da sua essência. E atenção aqui, porque isso não é uma desculpa para você continuar sendo pau no cu, tá? Inclusive, vai ajudar você a ser menos, porque se você se entende, você passa a compreender que talvez isso está mais ligado em relação a traumas, a conflitos. Ou, de repente, o mapa vai mostrar que justamente você estava se comportando assim, ou ainda tá, né? Justamente porque a sociedade falou que você é dessa forma. Ou a sua família, os seus amigos, ou você acreditou, você criou uma persona que, na verdade, não é quem você é. Inclusive, durante esse vídeo, eu vou dar vários exemplos meus, porque eu entrava nessa categoria que as pessoas falavam, não, mas você é assim, você é assado. E eu ficava, deve ser, né? Verdade. E, na verdade, não tem nada a ver. Então vamos lá, eu falei que Odu são os caminhos de vida, que vem da tradição iorubá. Ah, Bruna, mas isso significa que é macumba? Não, meu bem, aqui a gente tá falando de odologia comportamental, não tem nada relacionado com candomblé, tá? Candomblé é dentro do terreiro. Bruna, mas a gente vai falar sobre os orixás? Sim, porque dentro de cada Odu tem alguns orixás que são regentes, então a gente vai mencionar, sim, os orixás. E é justamente por causa deles que você vai entender muito melhor o mapa e, obviamente, sobre você. Bruna, significa então que eu sou de tal orixá, porque meu Odu é não sei o que, não sei o que? Não, gente, nada a ver. Uma coisa, outra coisa. Pra você saber o seu orixá, você tem que jogar búzios com alguém que seja pai de santo. Inclusive, se você quiser recomendações, eu tenho. Bruna, mas eu preciso entender sobre os orixás. Não precisa. Durante uma sessão eu vou te explicando tudinho, tintim por tintim. Mas, lógico, se você já tiver o conhecimento, vai ajudar. Ou, de repente, se você se interessou e aí depois você vai pesquisar, isso vai ampliar os seus conhecimentos. Mas, eu, como uma boa do quadro que sou, adoro falar e adoro explicar. Como eu falei, eu vou explicar tintim por tintim. Eu quero que você saia sem dúvidas. Inclusive, é muito mais provável que você saia com dor de cabeça de tanta informação que eu te passei. Para fazer o seu mapa de Odu, a gente vai usar a sua data de nascimento. Então, a gente vai pegar, vai fazer alguns cálculos e aí tem o seu mapa. Bruna, mas então é uma numerologia? Não. Novamente, uma coisa, outra coisa. Porém, eu já percebi que tem alguns pontos que são similares. Mas mesmo assim, a maior parte é diferente porque aqui a gente tá falando dos seus caminhos de vida. Fora também que aqui a gente tem 16 Odus. Então, até o 16, a gente não vai somar esses números. Então, só a partir do 17, né? Que fica 1 mais 7 vai dar 8. Então, você vê, só nisso tem boas mudanças. Mas, concretamente, o que que tem nesse mapa? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter o seu Odu de placenta, que é o mais importante. É ele que vai reger todos os caminhos da sua vida. E aí temos mais 5 Odus que são as ferramentas para te auxiliar em alguns campos da sua vida. Por exemplo, o Odu de Testa, que é como se fosse o seu cartão de visita, a forma que você vai se projetar para o mundo, a forma que as pessoas vão te enxergar. E aí temos o Odu do pé, ou da nuca. Algumas pessoas vão usar alguns termos que são diferentes, mas o todo, no geral, é igual, tá? Mas é que a gente fala sobre tudo aquilo que te breca, tudo aquilo que te move na sua vida. Depois a gente vai ter o Odu que é profissional, da sua carreira. Em seguida a gente tem o Odu que fala do seu emocional, do seu familiar, da sua espiritualidade e dos seus relacionamentos de uma forma geral, tá? Todos os tipos de relacionamento. E por fim o seu Odu de psique, que é aquele que fala sobre a sua alma, sobre o seu íntimo. E aqui eu vou falar pra vocês que pra mim foi um mega divisor de águas eu saber o meu mapa de Odu e principalmente eu entender como é que eu sou realmente. Isso me ajudou tanto que vocês não têm noção. Eu tenho certeza que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse graças ao mapa de Odu. Por quê? A começar primeiro pelo fato de eu estar aqui falando com vocês, né? Inclusive eu criei esse canal do YouTube justamente porque eu não consigo falar pouco. E aí nos vídeos que vão pro Instagram, que vão pro TikTok, não dá muito certo, né? Mas antigamente eu era aquela pessoa que as pessoas falavam assim, nossa, Bruna, fala pra fora. Porque eu não gostava de falar, eu não queria falar. Sendo que o meu Odu, que é o Odu 4, são de pessoas que adoram falar e falar e falar e falar e falar. Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei, gente, mas não tem nada a ver, isso aqui não sou eu, de repente esse mapa aqui tá errado. Por quê? Depende muito do assunto. Se for um assunto que eu gosto, gente, eu não paro de falar. Agora, se já é um assunto que não me interessa, eu realmente não tenho vontade. Diferente de outras pessoas com outros Odus que eles vão falar de tudo.
Inclusive, a galerinha de Odoo 6 eu falo que conversa até com pombo se deixar, né? Mas então, tá vendo como isso foi muito importante pra eu entender que sim, eu gosto de falar, porque as pessoas falam assim, nossa, mas a Bruna é muito discreta, ela não gosta de falar, ela é antipática. Eu vou te falar que tem muita gente que não me conhece fora das câmeras ou me conhece só como terapeuta e fala assim, nossa, mas a Bruna é super simpática, ela sorri o tempo inteiro, sendo que na verdade não é muito assim, tá, gente? Eu realmente sou uma pessoa muito discreta, eu sou muito séria, isso também faz parte, né, de Odoo 4, também todo o meu mapa e outras coisas também, mas você vê, eu fico tão feliz, tão animada, tão motivada de falar, que as pessoas podem acabar tendo a impressão que eu sou assim sempre. Por isso que lá atrás eu falei pra vocês que eu gosto de explicar e eu vou explicar tudinho que vocês quiserem. De repente, se eu precisar explicar 50 vezes de formas diferentes, eu vou ter o maior prazer de fazer isso. Agora, se você me pega um assunto que eu não gosto muito, ou de repente que não tá ligado com espiritualidade, e aí eu tenho que ficar repetindo o negócio, cara, eu juro pra você, na segunda ou terceira vez eu falo, não dá. Porque eu realmente não tenho paciência. Mas, por exemplo, quando eu tô fazendo limpeza kármica, e no final eu tenho que passar pra vocês o áudio relatório, gente, eu sou incapaz de fazer um áudio que tenha menos de 25 minutos. Porque eu vou explicar realmente tudinho. E que no final fica até legal, porque fica basicamente um podcast sobre você mesmo, né? E outro do de paciente que eu gosto muito de pegar para dar vários exemplos, que eu sinto que dá realmente para desconstruir muita coisa, é o do 7. Porque essa galerinha, elas são consideradas bizarras, muito entre aspas, nos dias de hoje. Mas é simplesmente pelo fato deles serem diferentes. Só que a sociedade ainda gosta de pregar nas pessoas que são diferentes como se elas fossem bizarras. Mas eu gosto muito de pegar o do 7 porque eu consigo realmente desconstruir essa questão bizarra que às vezes vem com um contexto, com uma conotação que acaba sendo pesada. Só que na verdade é algo que é lindo, é maravilhoso. Porque essa galera, quando eles brilham, quando eles estão realmente sendo eles, do jeitinho deles, eles vão incentivar, motivar uma porrada de gente a serem eles mesmos. Porque você vê, você consegue sentir aquela pessoa sendo ela mesma e é tão gostoso que você fica assim, nossa, eu também quero me sentir assim. Então eu também vou ser mais eu, ou seja, deixar um pouquinho daquela parte meio bizarra, entre aspas, aflorar, manifestar, aparecer, aquela coisa realmente muito gostosa. Então veja bem, essas pessoas de Odoo 7, o quanto elas conseguem ajudar os outros, simplesmente pelo fato deles serem eles mesmos, é muito louco, é maravilhoso isso. Outro exemplo também de Odoo de placenta que eu gosto de pegar é a galerinha de Odoo 11. Porque, galerinha dá energia, viu? Nossa, é muita energia. Mas precisa saber também que tudo em excesso não é legal, tá no desequilíbrio. E essa galera tem a tendência de querer ou tudo ou nada. Dificilmente vão ficar ali em cima do muro, e quando eles ficam em cima do muro, nossa, é péssimo pra eles. Tem dias que parece que tá querendo dar a volta no mundo a pé, e tem dias que parece que não quer nem sair da cama. Ou seja, é algo a ser trabalhado a vida toda para tentar ter um equilíbrio, mas sem correr da própria essência. Não dá para falar para um Odoo 11 assim, nossa, você vai ter que achar um equilíbrio. Não dá para você ficar dando 200% todos os dias. A pessoa pode até entender isso de uma forma racional, mas ela não vai conseguir realmente aplicar isso no dia a dia dela. Então, durante a sessão do mapa de Odoo, a gente vai falando ali para ela como é que dá para fazer, de repente alinhar aqui, melhorar aqui, tira isso, coloca aquilo, etc, etc. Já o Odoo de teste, ele é super interessante, porque além das coisas que eu já falei ali atrás, eu sempre digo também que é como se fosse uma barreira. Porque é a forma que as pessoas vão te enxergar, mas também é a forma que você vai se projetar. Ou seja, você consegue mais ou menos ali colocar como se fosse um filtro, uma barreira de proteção para que nem todo mundo consiga ter acesso a quem você realmente é. Ou seja, só entra no seu íntimo quem você quiser. Já o Odoo do pé eu acho babado, é maravilhoso, porque é ali que você realmente entende as coisas que vão funcionar para você na sua vida. Aquilo que vai te auxiliar você a caminhar bem, ou de repente aquilo que está sendo um obstáculo, coisas talvez que você acabe exagerando e aí não traz uma coisa muito legal para sua vida. E aí eu uso o meu exemplo, que eu tenho o Odoo 3 no pé. É um Odoo que ele é maravilhoso, vai acolher as pessoas, ajudar de todas as formas que conseguir, mas inclusive as formas que às vezes não deve, não consegue sustentar. O Lado Sombra às vezes querer acolher demais, querer ajudar demais. Esse é bem interessante porque eu escolhi ser terapeuta, né? E aí como é que faz nessa situação? Ainda mais sendo em relação à espiritualidade, tem muita coisa que eu vejo nas pessoas que eu poderia ajudar. Só que assim, eu não tenho permissão. Porque se a pessoa não me pediu ajuda, se a pessoa às vezes não tem nem consciência daquilo, eu não posso chegar nela e falar assim, é assim. Mesmo que a pessoa precise. Porque, de repente, se eu faço isso, eu estou passando dos limites daquela própria pessoa. E aí não é interessante porque aquela pessoa, ela precisa ter os aprendizados dela. E aí, de repente, um dos aprendizados é justamente aprender a pedir, a se abrir, a falar, a se expressar. E eu não posso cortar esse caminho dela, porque senão é ego meu.
Nossa, Bruna, mas então se a pessoa tá passando, você não vai nem ajudar? Não. Mentira, não é tanto assim, tá? Eu deixo ali a pessoa falar, se expressar. Às vezes eu até tento abrir o campo ali para ver se ela vai conseguir falar alguma coisa ou se vai pedir ajuda. Se pede, beleza, porque aí tem uma permissão ali. Agora, se a pessoa não fala nada, aí não tem como. E eu vou te falar que eu já fiz esse teste várias vezes e eu tomei no todas elas. Porque eu gosto de fazer teste, eu gosto de ver que realmente o negócio é assim. Então eu me prontifico, eu falo que eu tô ali, que eu posso ajudar, que eu posso auxiliar. Se a pessoa quiser, ela pode me falar. Tanto que é por isso que às vezes tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas eu tenho uma amiga, ou eu tenho um familiar, ou, né, ou alguém que conhece, que, nossa, precisa muito do seu trabalho, não sei o quê, eu já falei com a pessoa, etc, você pode mandar mensagem para ela. Eu falo assim, não, a pessoa que vai me mandar a mensagem, eu não posso ir lá e querer ajudar a pessoa e falar, então, bora fazer. Cabe à pessoa falar comigo. Mas, mesmo assim, eu tendo esses conhecimentos racionais, às vezes eu passo um pouquinho do limite. Ainda, inclusive, por exemplo, às vezes eu me pego respondendo mensagem de cliente 10 horas da noite. Antigamente, até no domingo eu estava respondendo. Tanto que agora eu me forço a não responder nada que seja relacionado a trabalho nos domingos. Por quê? Porque eu tenho prazer de ficar falando e falando dessas coisas. Mas não dá porque tudo tem um limite, né? Então, se você também tem esse 3 ou no seu pé, para de ser louca. As pessoas não vão gostar menos de você porque você está impondo limites. E se de repente isso acontecer, significa que essa pessoa não está alinhada com você e tchau. É ótimo que isso aconteça, porque você já elimina uma pessoa que está ali puxando sua energia para baixo. É realmente tchau. Indo para o do profissional, não precisa nem explicar muito, né? Que a gente fala realmente de profissão, de carreira, do profissionalismo, do seu estilo de trabalho. Quem que você é quando você está trabalhando? Como que você é? Como que você não é? O que é bom para você fazer? O que não é bom? O que te anima? O que te deprime? Já o do esquerdo, onde a gente vai falar sobre família, sobre relacionamento, sobre sua espiritualidade, sobre o seu lado emocional. Como que você é no seu âmbito familiar? No espiritual? Como é o seu emocional? Como está o seu emocional? Porque tem uma diferença aí, né? Dentro dos relacionamentos, como é que você é? E eu repito aqui, todo tipo de relacionamento, não são só os amorosos. Exemplo, a galerinha de Odu 10 que ama incondicionalmente a família. Eles vão se dedicar horrores, amam estar super presentes, mas, porém, contudo, todavia, essas pessoas, às vezes, eles se doam até demais e acabam se anulando em prol da família. E aí não rola, né? Todo mundo precisa viver a própria vida. Já no espiritual, é um Odu que é considerado velho, porque a regência é o Xalufã, que é um Oxalá que é considerado velho. São pessoas que elas vão trazer uma ancestralidade muito forte. Elas vão trazer conhecimentos que, de repente, elas não adquiriram naquela vida, só que justamente como tem todo esse contato com a ancestralidade, isso vem de uma forma que é muito natural, é fácil, simplesmente ali aparece sem esforço nenhum. Já no emocional, é uma galerinha que realmente precisa ali trabalhar o emocional, porque são pessoas muito racionais. Então são mais fechadas. Às vezes acabam se privando e perdendo oportunidades que não são interessantes. E aí justamente às vezes pode ser oportunidades de se relacionarem com as pessoas, né? Através assim, de às vezes você se expressar, de você mostrar como que você sente. Eles têm muito receio de serem julgados, né? De se sentir de uma certa forma ali fraco e às vezes, mesmo que você trabalhe isso no seu consciente, no seu inconsciente, às vezes fica uma parte ali dizendo para você, então, se você mostrar muito sentimento, pode ser uma fraqueza, e de repente essa fraqueza ela pode ser usada contra você, etc, etc. Principalmente quando houve isso já na vida dessa pessoa, né, de serem usados ali, entre aspas, né, pela bondade deles, etc, isso fica até mais forte, né, para o futuro. Então é sempre uma questão a ser trabalhada, o emocional. E aí, justamente falando diretamente sobre os relacionamentos, galerinha teimosa, minha nossa senhora. Principalmente a galera que tem o do 10 de placenta, eles são ainda mais. Eles gostam de ter razão, eles vão procurar ter razão, mesmo quando eles não têm. Eles vão achar um jeitinho ali de mostrar que tem sim. E isso faz parte deles, tá? De achar esses jeitinhos aí. Agora, quando a gente tá falando do Odu de psique, é babado, porque ali a gente tá falando realmente do seu íntimo, da parte que às vezes pode ser que tenha, né, uma certa consciência, mas também tem uma parte que é inconsciente, só que isso reverbera e às vezes você não sabe nem por quê. Ou seja, vai pra terapia pra entender melhor. Por exemplo, lembra lá do Odu 7 que eu falei no começo? Se você tem esse Odu 7 na sua psique, significa que você tem um lado que é diferenciado. Você tem um ladozinho aí que é bem artístico.
mas que isso não vai aparecer sempre, vai ser às vezes. Pode ser até que tenha pausas enormes, mas é bom você ter contato com isso, porque quando você se acalma, quando você se solta, inclusive é quando você vai pro seu mundinho de bobs, que é super, hiper, mega confortável, que é realmente quando você usa aquele momento para você se reenergizar. Mas só toma cuidado para você não ficar muito tempo nesse mundinho de bobs e esquecer da realidade. E esse é o resumão do que é o mapa de Odu e como que é uma sessão. Como eu falei para vocês, eu falo muito pouco, né? Então, uma sessão pra gente fazer falada, assim, online, vai ser entre 1h30 e 2 horas. Que é pra eu conseguir realmente te explicar o seu mapa todinho, porque é muita coisa. E aí, junto dessa sessão, eu te dou um PDF que vem com as informações básicas, tá? Só com seus odus e os orixás regentes. Junto também com a gravação online. E aí tem outra forma que é o mapa completo, só que em PDF, e aí vai ter mais ou menos entre 25 e 30 páginas, porque não é simplesmente o falar, que eu falo muito, né? Porque se eu tô ali escrevendo, digitando, é como se eu estivesse falando e eu vou colocando muita coisa. Só que nesse caso não tem a sessão online, porque já tá tudo explicado ali no PDF. Ou, de repente, dá para fazer as duas coisas. Vou te mandar primeiro o seu mapa completo em PDF, você vai ler, e aí depois a gente vai fazer a sessão online, quando a gente vai conversar sobre isso, porque às vezes quando a gente está falando, tem várias coisas que a gente vai entendendo melhor do que quando a gente vai lendo. É importante frisar também que nesse tipo de sessão não tem absolutamente nada de ritualística de candomblé, tá? Como eu falei lá no começo do vídeo, isso é no terreiro, não é online. Ficou claro para você o que é o mapa de Odu? Você tem perguntas, dúvidas? Se você tiver, coloca aqui nos comentários, porque agora que você sabe que eu sou um Odu 4, que eu gosto de falar, que eu gosto de explicar, etc, etc, você não precisa ter vergonha. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e também me siga em todas as redes que estão aqui na descrição, pra gente ficar em contato e falar horrores sobre espiritualidade. Inclusive lá no Instagram eu tô com frequência conversando com vocês através dos stories e às vezes eu coloco até umas coisas para as promoções. Às vezes eu abro a caixinha dos stories e falo para vocês colocarem perguntas lá que eu vou respondendo com as cartinhas, de forma gratuita, tá? Inclusive, também gratuito tem a sessão de aponergética que eu faço 2 vezes no mês e tem tudo explicadinho bem nos links aqui embaixo. Beijo, até uma próxima.